Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica. Hoje nós vamos estudar a lição 4 da nossa revista, que fala sobre o Cristo cósmico. A nossa lição se baseia em alguns trechos de Efésios, Gênesis, Apocalipse e serão apontados no decorrer da lição. Mas o que significa exatamente esse negócio de o Cristo cósmico? Parece assim algo muito místico, muito estranho. O que será exatamente isso? Vamos partir para a nossa revista e estudar um pouquinho sobre o assunto? Lição 4, o Cristo cósmico. O que vem a ser exatamente esse Cristo cósmico? Dá a impressão que é algo assim muito fora do comum, algo intergaláctico, algo muito espiritual ou muito místico. Mas na verdade não é nada disso. Dá uma olhadinha aqui, vamos aprofundar um pouquinho esse estudo aí. Cosmo ou cosmos é um termo que designa o universo em seu conjunto, toda a estrutura universal em sua totalidade. O cosmo é a totalidade de todas as coisas deste universo ordenado. Então, na verdade, quando a gente está falando de cósmico, a gente está falando de um Cristo que teve influência também no universo. Um Cristo que também influenciou a natureza, o planeta, a obra da criação de Deus. Vamos dar uma olhadinha aí na nossa leitura da revista. A obra de Cristo tem uma dimensão muito mais profunda do que as nossas igrejas costumam abordar. Ele é mais que o Salvador das almas e das pessoas. É o Senhor do universo, o Criador da nova ordem de Deus. Em Efésios, Paulo fala do mistério da vontade de Deus que não fora revelado antes, mas só agora. Tudo terminará nele. Vamos ver aqui uma referência de Efésios 1, do versículo 9 ao versículo 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ele tem uma dimensão cósmica. Em Cristo, Deus está criando não apenas um novo povo ou uma nova raça, mas um novo mundo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Não é se alguém está em Cristo não bebe, não fuma, não adultera. É cósmico. Se alguém está em Cristo, faz parte do novo mundo de Deus. Nós, a igreja, somos o início do novo mundo que Deus está criando. Meus irmãos, até aqui nós tínhamos visto a respeito da obra de salvação de Jesus. Jesus veio quebrar a barreira que existia entre os judeus e os gentios. Nós vimos a respeito da salvação pela graça, através da fé, que não acontecia pelas obras. Nós vimos a obra de salvação realizada por Jesus. E agora nós estamos vendo um Jesus que veio restabelecer a ordem do universo que foi quebrada pelo pecado. Por isso Jesus cósmico, Jesus relacionado a cosmos, relacionado ao universo, que ele veio restabelecer. Vamos avançar na nossa revista? Primeiro tópico. Primeiro tópico, Cristo, autor e sustentador da criação. O pecado alterou as relações do homem com Deus, com o próximo e com a natureza. Ele teve uma dimensão cósmica. O bom mundo de Deus foi desordenado. O mundo em que vivemos não é o mundo ideal de Deus. A partir do pecado, a criação de Deus ela sofre uma grande influência que também se tornou uma influência cósmica. Vamos ver aqui Gênesis 3, versículo 10. No caso, Adão falando para Deus. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, a partir daí, a relação do homem com Deus foi quebrada. Gênesis 3,16. Deus falando com Eva. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos.
Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. A partir daí havia uma mudança também na relação entre Adão e Eva. Gênesis 3, 17 a 18, mostrando aí a relação, uma mudança também na natureza. Maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Vamos subir um pouquinho aqui, para a gente acompanhar aqui o Romanos 8, 19, 22, caso aqui 20 a 22. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, no caso do pecado, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A partir do pecado, houve uma mudança cósmica também na criação, que sofreu as consequências das atitudes de Adão e Eva. A ideia em Efésios e Colossenses é que Deus está refazendo o mundo, incluindo aí a nossa relação uns com os outros e com a natureza. Cristo é o Senhor desta era e da era que há de vir. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Todas as coisas hão de convergir para Ele. Presta atenção nessa palavrinha aqui, convergir, que a gente vai ver aqui no versículo também. Vamos ver, Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, 16, 17. Efésios. Vamos dar uma olhadinha aqui. Efésios 1, 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos da época em que Jesus viria. E todas as coisas, toda a humanidade, o universo, tudo convergiria para Cristo. Seria canalizado para Cristo. Ia se sobressair em cima da figura de Cristo. Vamos avançar aqui um pouquinho. Cristo está sentado nas regiões celestes e para ele tudo converge e nele tudo terminará. Efésios 1:10. Ele é o autor e sustentador da criação, mas é também seu propósito. A criação foi feita por ele e para ele, e voltará para ele. Sua obra inclui a reconciliação de todas as coisas, na terra e no céu. Vamos ver aqui Colossenses 1:20. E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Colossenses 1:20. Ele não é apenas o salvador pessoal dos indivíduos, mas o Senhor cósmico de todas as coisas. Podemos confiar no Salvador, que tem poder sobre o tempo, as pessoas e todo o universo. Para ilustrar, eu gostaria que você imaginasse a obra de Deus, a criação, o universo, como se fosse um grande quebra-cabeça, montado por Deus, idealizado por Deus. O pecado desorganizou essa criação, esse projeto. E aí Jesus vem para reorganizar as peças e devolver a esse quebra-cabeça a sua posição original, o seu formato original. Todas as coisas convergiram para Cristo e Jesus se tornou Senhor de todas as coisas. A igreja faz parte desse reino e nós, como igreja, temos que ter a postura de quem faz parte do reino de Cristo, quem é povo de Deus, povo adquirido. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, nós deixamos escapar essa postura de membros do reino de Deus. Vamos para o segundo tópico?
Segundo tópico, o novo mundo de Deus. No final da Bíblia, em Apocalipse 22, quando a obra de Cristo chega à sua consumação, o Éden está de volta. Em Gênesis 3, o homem foi expulso. Em Apocalipse 22, é readmitido. A consumação da obra de Cristo nos devolve o que a queda nos tirou. Compare Gênesis 2,17 com Apocalipse 21,4. Vamos dar uma olhadinha logo aqui na referência, fazendo uma comparação entre Gênesis 2,17, vamos lá. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Apocalipse 21,4 diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Fazendo aí uma comparação, né, em que Deus havia prometido lá como sentença a morte, mas lá em Apocalipse não haverá mais morte. Gênesis 3,16 com Apocalipse 21,4, mesmo trecho que a gente leu aqui. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Falando aí a respeito da dor da mulher no parto, e lá em Apocalipse a promessa de não haver mais dor nem pranto. Gênesis 3,17 com Apocalipse 22,3. Deixa eu ver aqui. Vou subir aqui um pouquinho. E Adão disse: porquanto dele deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aquele trecho que a gente já viu de Gênesis 3,17, e lá em Apocalipse, né, isso aí era uma maldição que Deus estava dando sobre Adão, né? Inclusive usando aqui a palavra maldita, que a terra se tornava maldita por causa de Adão. E lá em Apocalipse diz o seguinte: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, mostrando aí o contraponto, né, entre a terra maldita e lá em Apocalipse dizendo que não haveria mais maldição na Jerusalém celestial. Vamos ver aqui Gênesis 3, 22 e 24. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Esse trecho se refere à expulsão de Adão do jardim do Éden. E lá embaixo, né, já em Apocalipse 22:2, no meio da sua praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Lá em Gênesis, não podendo mais fazer uso da árvore da vida, e lá em Apocalipse, as folhas da árvore da vida são para a saúde das nações. O que perdemos com a queda nos é devolvido em Cristo. Esse novo mundo de Deus, ele começa a ser estabelecido agora através da sua igreja, e ele se completa na Jerusalém celestial. Nós vimos que muitas coisas que foram perdidas no Éden, elas serão restabelecidas no mundo vindouro, né? Várias coisas que o homem perdeu por causa do pecado. E a postura da igreja é ter essa visão, né? Não esquecer que está na terra e viver a vida que precisa viver aqui, mas sempre com o olhar para o mundo vindouro, para o reino celestial, para as coisas do céu, como a própria palavra nos orienta. Terceiro tópico: qual é o nosso lugar neste novo mundo de Deus? Em Efésios 1:22,
vemos que todas as coisas foram subjugadas a Cristo, inclusive as do mundo vindouro. Vamos ver Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Efésios 1, 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Igreja não é lugar aonde vamos, não é uma instituição humana ou social. Ser igreja é mais do que entoar cânticos e apresentar programas especiais. É fazer parte do novo mundo de Deus, sendo a ponta de lança, mas é também reinar com Ele. A igreja será triunfante sobre o poder do mal e o caos do mundo. Por fim, em Lucas 10:19, ela recebeu poder para pisar escorpiões, símbolo do mal. A igreja será vencedora sobre todo o poder maligno. Sua vitória será global. Ela julgará o mundo e o mal com o Senhor triunfante. Vamos ver aqui Lucas 10:19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mostrando aí o poder da igreja, delegado por Cristo mesmo. Lucas 22:30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Mostrando aí também o papel da igreja que acontecerá no último dia, no fim dos tempos, demonstrando o papel da igreja também triunfante no seu final. Vamos avançar aqui um pouquinho. Ela desfrutará desse novo cosmos, esse novo cosmos criado por Deus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Apocalipse 21:1. É o cosmos criado por Deus nessa nova dimensão com a reunião dos seus filhos. Vamos avançar aqui. A salvação é mais que libertação do fogo do inferno. É identificação com Cristo e lugar de honra no novo mundo do Senhor. Nós o desfrutaremos. No céu, nós sabemos que a igreja será triunfante. Mas e na terra, qual deve ser a postura da igreja como parte desse reino que está sendo desenhado por Deus? Primeiro, nós recebemos poder delegado por Jesus. Segundo, nós somos mais do que vitoriosos. Terceiro, nós conhecemos a verdade. E quarto, nós vivemos em santidade para agradar nosso Senhor. Nunca podemos perder isso de vista. Vamos partir para o pensar e agir. Para pensar e agir. Primeiro, o pecado é um desastre. Ele perturbou o relacionamento do homem com Deus, com o próximo e com a natureza. Ele perturbou a ordem de Deus. 2. A obra de Cristo é destruir o poder do pecado e de seu autor, 1 João 3,8. E ele construirá um novo mundo. A igreja é a ponta de lança deste projeto de Cristo. Cada convertido é uma pedra a mais na construção do novo mundo de Deus. 3. Esta nova ordem de Deus não é apenas moral, mas cósmica, com estes elementos se desfazendo em um novo mundo chegando, segundo a Epístola de Pedro 3:10-13. Sim, nós esperamos não apenas um céu, mas um novo universo, um novo mundo em que a paz e a justiça reinarão, porque o pecado não mais existirá. Apocalipse 21:3-5. Então, meus amados, nós podemos recapitular algumas coisas em relação a essa lição. Primeiro, que o mundo está corrompido pelo pecado e Jesus ele vem restabelecer a organização cósmica nesse mundo espiritual. Segundo,
Deus está criando novos céus e nova terra, e a sua igreja faz parte desse reino. Cada cristão é uma peça importante para a construção desse novo reino. E terceiro, que esse novo reino ele começa aqui, com a sua igreja, e já agora nós precisamos ter a postura de pessoas que vivem na terra, mas com o olhar celestial. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que você se aprofunde ainda mais nesse tema, estude mais e que Deus esteja te abençoando em mais uma semana.